Minha mãe fez essa máscara pra gente usando um lençol antigo aqui de casa, de florzinha cor-de-rosa. Algum carinho pra gente lembrar no meio de tanta angústia. Como será que a gente vai se lembrar de tudo isso depois que a crise passar? Será que nós vamos ser capazes de produzir um legado do coronavírus? Parece que a humanidade precisa de alguns traumas para evoluir. Depois da peste negra, teve o renascimento das ideias, das artes. Depois da ditadura militar aqui no Brasil, teve uma Constituição cidadã, como se depois de muita escuridão a gente desejasse a luz. E a outra grande crise global, mais recente da nossa história, e a mais triste dela também, a Segunda Grande Guerra Mundial, também deixou um legado. Um momento de maior violação, de maior destrutividade, quase 70 milhões de mortos, nós também aprendemos. E esse aprendizado foi registrado num documento, uma carta da ONU, um documento inédito porque era um consenso entre as nações. Era a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração que tem 80 anos, parece que é a lição que nós esquecemos. E que a gente vai ter que voltar e reaprender que nem criança que volta e repete o ano na escola. A Carta da ONU diz sobre a amizade entre os povos, tolerância e combate ao ódio. E nós voltamos a construir muros e maltratar os imigrantes. A declaração diz: toda pessoa tem direito de participar do processo científico e se beneficiar dele. E nós temos autoridades mundiais demitindo os representantes da ciência e colocando em risco as comunidades. A declaração abomina a tortura e a discriminação. E aqui mesmo no Brasil, essas barbáries estão sendo celebradas. São aprendizados que custaram muito caro à humanidade. Será que a gente vai precisar de quantas guerras, de tantos tipos para aprender? Então vai ser preciso aqueles corpos sem nome, sem funeral no Equador, para a gente lembrar do que os cadáveres incinerados nos campos de concentração já tinham ensinado? A gente já tinha aprendido que o privilégio de poucos rouba a dignidade de muitos. É preciso medo da crise econômica desse momento para a gente voltar ao que tinha sido proclamado lá em 1948, que diz: todo mundo tem direito à existência e à cidadania. E agora a gente começa a pensar em renda básica, em comida básica. Foi preciso uma grande crise, emergência sanitária, para a gente pensar que uma grande nação não é aquela que tem mais poder. A melhor nação é aquela que cuida bem das pessoas. O nosso individualismo não foi capaz de nos acolher. Nós não fomos capazes de acolher uns aos outros. Não vai chegar um navio hospital nos países da África para socorrer as vítimas do coronavírus. O PIB de muitas nações não vai ser suficiente. A ajuda não vai chegar a muita gente porque ela está chegando pela internet. O nosso desenvolvimento tecnológico excludente e imediatista beneficiou a quem? Os nossos cérebros pensantes estão a favor de dar lucro a acionistas. Os nossos criadores fazendo movimentar um sistema que não pensa no que é social, não pensa no que é ambiental e transformou ética e solidariedade em ações de marketing. A principal lição da Segunda Guerra que a gente aprendeu e está esquecendo é que a reconstrução é feita em cima de colaboração. E que não é uma questão da gente ser empático e se colocar no lugar dos outros, porque não tem outro, não tem lá fora. Quando a gente está falando de segurança coletiva, quando a gente está falando de sobrevivência da espécie. Eu fico me perguntando se depois que tudo isso passar, se a gente vai ser capaz de olhar além do nosso estreito interesse. Se a gente vai ser capaz de colocar o nosso conhecimento a favor do que realmente interessa, que é o combate à desigualdade. Fico me perguntando se depois dessa doença que colocou todos nós tão vulneráveis e tão comuns, se a gente vai conseguir pensar no bem comum. Se quando a gente não estiver mais lavando as mãos tantas vezes, se a gente vai se lembrar que não pode lavar as mãos do sofrimento alheio. Se quando a gente puder tirar as máscaras de proteção, se a gente vai continuar pensando em proteger. Isso que minha mãe fez é paz individual. É fazer parte de um grupo, laço afetivo, pertencer aos nossos afetos. Já a paz mundial também depende de pertencer. Pertencer à família humana.